Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro programa, o nosso primeiro podcast sobre a Qualisolo, né? Que vai trazer diversos pontos sobre o solo, a natureza, e a gente está aqui principalmente para conversar hoje sobre o manejo nutricional de pastagem forrageiras, certo? Para a alimentação de bovinos. Estou aqui com o doutor Carlos Henrique, por favor. Boa. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz de iniciar esse projeto, né? Esse podcast que nós nomeamos de Qualisolo Conecta, não é? E nosso objetivo é trazer exatamente conhecimento. A Qualisolo, ela trabalha aí há alguns anos na análise de solo, né, realizando análise de solo, diagnose foliar para os agricultores aqui da nossa região e fora da nossa região. Mas, além dos nossos serviços prestados, nós gostaríamos de trazer também conhecimento, nós gostaríamos de focar em alguns aspectos importantes do manejo de adubação, manejo de fertilidade do solo e de nutrição de plantas de várias culturas. Tá? E nós sabemos, né, que a pastagem é uma das nossas principais culturas aqui da região, né, e tradicionalíssima, não é? Sim. E eu também, sendo sócio fundador da Qualisolo, responsável técnico e como docente aqui da universidade, né, com a qual que a gente está buscando essa parceria, nós temos essa missão de sempre trazer à luz, né, um conhecimento importante para toda a comunidade aí, para toda aos nossos produtores da região. E por isso que a gente trouxe, né, esse convidado tão ilustre aqui que está com a gente. Perfeito, doutor. Então, agora, apresentar o nosso convidado, né, não pode faltar. Ele, se eu não estiver errado, Daniel Prado Santos. Boa noite, Daniel. Opa, tudo bem com vocês? Uma honra, um prazer aí estar participando desse primeiro programa, né? E como o Carlos falou, todo mundo no meio da pecuária ainda tem muita gente que não trata a pastagem como cultura, mas a pastagem é a principal cultura que rege a atividade pecuária, né? E a empresa que eu trabalho, fazemos consultoria e gestão em fazendas, e o nosso foco sempre foi pastagem, sempre foi a produtividade na pecuária, né? E a Qualisolo é um parceiro já de algum tempo, né? Eu vou lá amolar eles com as amostras de solo para que saiam análises aí, para que a gente possa ajudar os produtores a gerar resultado nas fazendas. Perfeito, legal. Então, para começar, eu não tinha me apresentado, vou me apresentar agora. Meu nome é Enzo Mingroni, eu sou aluno de jornalismo do 6º termo aqui da UniOeste. E vamos então para o nosso assunto, né? Primeiro, eu gostaria de perguntar para cada um dos dois como que começou esse amor, essa paixão pela carreira de cada um de vocês, né? Que vocês se especializaram, como que começou tudo isso? Bom, Enzo, eu sou paulistano de nascença, só que a família da minha mãe trabalhava com leite e café em Minas Gerais. Em minhas férias de São Paulo, eu ia para a fazenda, ajudava meus tios, ajudava meu avô. E quando foi chegando a hora de decidir um rumo na vida, como eu gostava muito de ir para lá, gostava de vivenciar as cidades do interior quando eu passava, eu escolhi sair de São Paulo e fazer agronomia. Eu tive a felicidade de fazer esse curso que eu sempre gostei, nunca me arrependi nem um segundo dessa escolha, e tive a graça aí de poder seguir trabalhando no ramo até hoje, né? Eu já estou com 32 anos de formatura. Uma carreira longa. Estamos aí seguindo, estamos no páreo, né? Na luta, Legal, né, Carlos? Show de bola, é isso aí. Eu tive uma experiência também, quando pequeno, né? Os meus pais nasceram no sítio, né? Meus pais nasceram na mesma cidade, em sítios vizinhos, né? E então os meus avós, paterno e maternos, viviam ali cuidando na lida, né? E um dos meus avós, meu avô materno, ele era citricultor. Então, quando pequeno, eu ia passar as férias no sítio. Então, eu acompanhava todo o processo de colheita de laranja, de limão Tahiti. Rapidinho, só deixa eu te interromper, porque pode ser uma dúvida para todos que vão estar assistindo, né? O que é o citricultor que o senhor falou? Ah, sim, ótimo. O citricultor, né, é um agricultor que trabalha especificamente cultivando citros, gêneros cítricos, vamos colocar assim. Sim. São frutas cítricas, laranja, limão, né, limas ácidas, enfim.
E meu avô plantava laranja, então a gente tinha laranja pera, laranja Valência, né? Laranja Lima e também limão Tahiti. Então, e eu acompanhava esse processo de plantio, de colheita. As empresas iam buscar as frutas lá para levar para a esmagadora para fazer suco, né? E uma parte das laranjas também, das frutas, iam para o mercado, né? Meu avô vendia um pouquinho para o mercado. Eu me apaixonei por isso, eu gostei disso, né? E eu estava todas as férias ali, metido ali no dia a dia dele. Inclusive, eu levava minha marmitinha, né, para o campo. A minha avó falava assim, meu avô falava, você vai comigo, mas eu não vou te trazer de volta para almoçar. Então, a minha avó fazia a marmita dele, a minha marmitinha, né? E a gente ia para o campo e ficava lá curtindo, trabalhando, enfim. O dia todo. Eu ficava lá. Detalhe, marmitinha, né? Marmitinha é bom. Marmitinha. Marmitinha, porque eu era pequena, né? A marmitinha de pedreiro ou a marmitinha... A marmitinha de pedreirinho, né? De pedreirinho, vai amenizar mais ainda. Exatamente. E aí eu fui cultivando isso, e quando chegou no momento de escolher uma carreira, né? 18 anos, prestando vestibular, e aí, o que a gente vai fazer, né? E me veio isso forte na mente, né? Eu falei, eu quero fazer agronomia, como é que é? Aí eu comecei a estudar as possibilidades e tal, e eu passei no vestibular, né? Na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, e quando eu conheci Londrina, eu falei, daqui eu não quero sair mais, eu quero vir para cá. Uma cidade linda, né? Gostosa. Sim. E passei lá e fui para Londrina, e desde então, né, fiz o curso de graduação. Depois eu saí de Londrina, e com todo o meu trabalho que eu fiz na universidade, um professor um dia disse para mim assim, olha, Carlos, eu acho que você leva jeito para pesquisa, né? Então, por que você não vai? Eu fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, fiz mestrado, doutorado, fiz um pós-doutoramento, e na sequência surgiu uma oportunidade, né, de eu ministrar aulas. E aí, então, eu fui contratado aqui na universidade, na Oeste, para o curso de agronomia, e desde então passaram-se 20 anos. Em 2025 agora, em fevereiro de 2025, eu completei 20 anos de casa, né? E a partir daí, os projetos de vida começaram a serem elaborados. Aí, em função das necessidades regionais, a gente estabeleceu a Qualisolo, né? Sim. E então eu divido meu tempo entre ser professor, um pouco de pesquisador e também empresário, né? Na área de laboratório de análise de solo e nutrição de plantas, que é a minha área de formação de pós-graduação. Eu fui trabalhar com nutrição de plantas, fertilidade, e aí surgiu essa ideia. E também agora o senhor é apresentador de podcast. E agora estou, né, apresentador de podcast, olha só. Até onde chegou e vai chegar, né? E eu espero que realmente essa ação que a gente está iniciando hoje aqui, quero agradecer a presença, né, a sua presença, Daniel, a presença da Pecuarize aqui junto com a gente, porque é o primeiro, né? É o primeiro que a gente espera que seja o primeiro de uma série. Sim. Né? O primeiro de um projeto que traga, né, muito conhecimento, que traga informações, né, e que gere dúvidas também. Que sane essas dúvidas, né? E que as pessoas busquem sanar as dúvidas, né, para que a gente possa trazer sempre soluções. Nosso objetivo é trazer solução. Mas a gente leva a solução exatamente para onde tem dúvida, né? Para onde tem problemas. Sim. Então, esse é o nosso objetivo. Então, agradeço muito a presença do Daniel, representando hoje a Pecuarize aqui, porque é um passo importante para a gente. Perfeito. Então, vamos agora direto ao assunto, né? Porque a gente vai falar sobre o manejo nutricional de pastagens, as forrageiras, perdão. E para a gente introduzir, eu queria que o senhor, Daniel, explicasse o que seria isso, como que funciona, qual que é o processo. E aí, eu sou aqui, estou como host, então o senhor também pode fazer perguntas, tá? Para ficar algo bem, não descontraído, mas bem fluido, sabe? Para todos nós. Então, pode começar com essa e depois a gente vai seguindo. Vamos lá. Pegando o gancho do que a gente falou lá no comecinho, né, que a pastagem é uma cultura, como qualquer cultura aí dentro da agronomia, né? Perfeito. A diferença da pastagem para outras culturas, as outras culturas, normalmente quem faz a colheita ou é o homem ou é a máquina. No caso da pastagem, quem faz a colheita? É o boi ou a vaca. Então, a nossa colheitadeira, ela é um animal, ela é um ser vivo, e isso faz toda a diferença no objetivo, no resultado da atividade e no manejo da atividade, né?
Aí, partindo disso, dessa associação que eu fiz, como que a gente tem que começar pensando no pasto, na produção do pasto, que é o que vai alimentar a nossa colheitadeira, que é o gado, né? E como toda cultura, o pasto precisa de fertilidade para produzir, para entregar proteína, entregar a energia que o animal precisa para ele poder gerar produção de carne ou gerar produção de leite, ou no caso de ovinos, né, produção de lã. Tem outros subgrupos aí da pecuária, vamos dizer assim. Então, por isso que a gente começa pela fertilidade do solo. E o beabá de toda a produção de pastagem, Enzo, ele começa daí. Nós vamos fazer um trabalho para melhorar uma pastagem lá que está boa e queremos aumentar a produção dela. Ou nós vamos chegar numa fazenda em que a pastagem está ruim, precisa ser reformada completamente. O primeiro passo é a gente fazer uma análise de solo, porque aí nós vamos verificar se a condição de pH está boa, aí nós vamos verificar se as condições de matéria orgânica, os outros macro e micronutrientes aí que estão no solo, que são importantes para a produção, e com esse diagnóstico da análise de solo, a gente começa a fazer o corpo a corpo aí com o produtor. Para produzir precisamos corrigir isso, incluir isso aqui está bom, não vai precisar. Então, eu tenho um agrônomo antigo, já falecido, que era meu amigo também, ele costumava falar que é como um exame médico, né? Ele falava, nossa, vocês agrônomos hoje fazem tipo um exame médico, vocês vão lá, colhem uma amostra, aí vem os resultados e vocês dão o diagnóstico. É mais ou menos assim. Sempre gosto de lembrar essa passagem que mostra bem aí o que a gente pretende fazer com a análise de solo. Essa análise que o senhor falou, ela é essencial, né? Não existe você fazer um pré-projeto, vamos colocar dessa forma, para inserir no solo sem essa análise. Se você der sequência no projeto sem análise, eu costumo dizer que é chute. Você está chutando porque você não sabe o que o solo está pedindo, né? Pode acertar, mas pode errar para mais ou para menos. Então, pode ser que você jogue bem menos do que o solo precisa, pode ser que você jogue em excesso, gaste dinheiro a mais, né? E não é esse o caso. Com a análise de solo, que é uma coisa simples de se fazer, você consegue esse diagnóstico e vai atacar onde o solo precisa, né? Você sabe, Enzo, eu costumo dizer o seguinte, o solo é a base do nosso sistema de produção agropecuária, tá? É a base, é por onde tudo começa, tá? Então, se a gente quer estruturar uma atividade que ela tenha longevidade e que traga rendimento e traga um retorno financeiro, e que esse retorno financeiro seja satisfatório, nós precisamos cuidar desse sistema desde lá do início. Como o Daniel falou, se a gente fizer qualquer tipo de ação, se nós adotarmos qualquer tipo de ação sem uma base sólida de informações, nós estamos trabalhando no empirismo, no chute, né? E aí corre-se o risco de você gastar mais do que precisa, né? Porque você pode colocar mais fertilizante, né? Você pode colocar altas doses de corretivo ou de fertilizantes, fornecendo mais elementos do que o que a própria planta precisa, causando um desequilíbrio ali no solo, né? E trazendo até determinados problemas na própria produção. Na maioria das vezes, então, é prejudicial tanto para o solo quanto para o bolso. Exatamente. E hoje, por falar em bolso, tá bem Tá prejudicial. Tá. Certo. E pensando, né, nas forrageiras tropicais, quais são os nutrientes mais limitantes no crescimento? Nos solos brasileiros, Enzo, o que a gente mais tem de limitação hoje são condições de acidez elevada, pH muito baixo, né? E solos que ficaram muito tempo sem correção, sem adubação, sem até produção, né? E junto com essa questão da acidez, o que a gente mais enxerga de limitante são os níveis de fósforo, que é um nutriente essencial para toda e qualquer cultura, pastagem não é diferente. E os solos brasileiros são paupérrimos em fósforo aí. Falta muito fósforo no solo. Então, e esses, por coincidência, são os dois primeiros passos que a gente coloca para o produtor, né? Primeiro, na análise de solo, a gente observa o pH, a acidez, e aí, através das fórmulas aí que existem, que a ciência já determinou faz um tempo, a gente consegue dizer com quantas toneladas, qual a quantidade de calcário, que é o principal corretivo que a gente usa. Pode usar gesso, tem outros tipos de calcário, né? Para corrigir essa condição de pH, de acidez. Porque todos os outros nutrientes, e isso também é experimento clássico aí das universidades, todos os outros nutrientes eles precisam ter uma condição boa de pH, com pouca acidez,
para que eles fiquem disponíveis para a raiz das plantas. Então, os primeiros passos são exatamente esses: corrigir o pH, diminuir a acidez e depois cuidar do fósforo para ter um nível mínimo interessante aí para que a raiz das plantas, e aí vale para toda e qualquer planta, né, se estabelecer depois do plantio. Com o pasto não é diferente. Então, na análise, esses seriam os principais problemas, os mais recorrentes que Sim. vocês encontram. Vou fazer uma pergunta para você. Manda bala. Dentro desse aspecto, né, da análise do solo, a gente sabe que nós temos vários parâmetros a serem analisados. Mas o que me chama a atenção, né, é o baixo interesse por parte, às vezes, do próprio setor ou dos próprios produtores, né, dos pecuaristas, em solicitar, em pedir análise de micronutrientes, tá? E a gente sabe que nós temos aí, dos grupos de nutrientes, os micronutrientes são tão importantes quanto os macronutrientes, né? Ou seja, o que significa macro e micronutrientes, né? Macronutrientes são aqueles elementos que são absorvidos, são encontrados no tecido vegetal em maior quantidade. Portanto, eles são encontrados no solo em maior quantidade. E os micronutrientes são aqueles que são absorvidos em menor quantidade. Mas tanto os macros quanto os micronutrientes são essenciais, não é? Então, eles se completam. Aí eu faço essa pergunta para você, assim, Daniel. Como que a cadeia produtiva ela vê a necessidade dos micronutrientes para o manejo de pastagem? Ô Carlos, eu vejo de duas maneiras isso aí, né? A primeira é como a gente ainda tem uma maioria de solos aí degradados, com baixa acidez, baixos níveis de fósforo, e precisamos corrigir alguns outros macronutrientes, né, antes de avançar. Como essa carência é grande, não adianta, a gente mesmo como técnico recomenda isso. Vamos primeiro focar na acidez, no fósforo, corrigir o que precisa nos macronutrientes para depois ir para o micro, né? Então, esse é um ponto que eu enxergo, porque a maioria ainda precisa corrigir a base, para depois ir fazendo os ajustes, né? E agora, o outro motivo que eu enxergo é o seguinte: onde que a gente vai aplicar, que eu já apliquei eu mesmo e vejo empresas e técnicos aplicarem, nos sistemas de alta produtividade, por exemplo, com irrigação, que o pessoal explora a pastagem sobre sistema de irrigação, né? Então, as produtividades já são altas. Então, você precisa já começar a ajustar micronutrientes para poder manter essa produção em alta ou subindo mais, né? Mas como a gente ainda tem uma predominância de sistemas, seja não irrigados ou seja extensivos, o cara está preocupado em reformar a pastagem que está degradada, por isso que eu vejo ainda pouco espaço, tanto dos produtores como de técnicos, por essa questão. Mas concordo em gênero e número, né? São tão essenciais quanto os macronutrientes. Mas, então, dentro do seu manejo, dentro do seu dia a dia, para você, é claro, você vê a resposta de sistemas com e sem correção de micronutrientes. Sim. Elas ficam bem evidentes. Nos sistemas que eu já participei, que de alta produtividade, quando eles são aplicados, faz toda a diferença. Tanto na produtividade, em volume, né, de massa do pasto, como na qualidade, proteína, o que a gente mais procura para a engorda dos animais ou para a produção de leite, seja qual for a atividade. Show de bola, é isso mesmo. Essa questão, tá vendo? Eu acho que essas conversas elas vão ser importantes para trazer isso à tona, né? Para mostrar para o pecuarista, para mostrar para o setor, né, que os micronutrientes são importantes e talvez talvez surja o momento certo de se inserir esses elementos no sistema, trabalhar melhor esses elementos no sistema, mas eles precisam ser trabalhados, né? Sim. Como você mesmo disse aqui. Então, é nesse ponto que a gente quer sempre trazer e fortalecer a ideia. Tá? Legal, legal. E esse, por exemplo, os produtores eles não analisarem, não quererem análise, desses micronutrientes, quais são os outros principais erros que normalmente esses produtores cometem? Mudando um pouco de micronutrientes para os macro de novo, né? Mas um erro muito comum que eu vejo acontecer, o produtor solicita análise de solo por recomendação do técnico, tudo. Aí vem a recomendação, você precisa jogar tanto de calcário, tanto de fósforo, depois tanto de nitrogênio ou potássio para corrigir. Aí o cara começa a fazer as contas. Não, mas eu vou gastar tanto, eu vou gastar tanto. Aí por conta, não, vou usar só o calcário, que normalmente é o mais barato. Ele aplica só o calcário e quer que o pasto vai produzir. Ele não vai produzir.
O calcário vai corrigir a base para que os outros nutrientes façam a diferença da produção de pasto, né? Exatamente. Esse é um erro muito comum, né? Até clientes da pecuaria, a gente precisa, às vezes, corrigir, bater de frente para corrigir essa interpretação errada, né? Por isso que a gente sempre costuma falar, Carlos, uma coisa interessante. Vai fazer análise de solo, vai reformar o pasto. Vai te custar tanto por hectare para você reformar e produzir. Aí o cara vai avaliar o caixa. Não, se eu vou fazer 100 hectares ou se eu vou fazer 500. Um exemplo aqui de número, né? A hora que ele vê que o 500 é caro, aí eu falo para ele, não corta os nutrientes, diminui a área. Faça 100 hectares bem feitos, que você vai gastar menos e vai ver a produção acontecer, e depois você vai aumentando, né? Tem muita gente que não, ele quer ficar nos 500, aí ele vai jogar só o calcário, no ano seguinte o pasto produziu a mesma coisa, ele desembolsou dinheiro, não viu o resultado. Então, esse é um erro muito comum. O pessoal não joga, vamos dizer, não faz o pacote completo como deveria. E a nossa filosofia é sempre essa. Cara, não faça 500 mal feito, faça 100 bem feito, faça 50 bem feito. Você vai aprendendo a manejar e depois você vai expandindo o sistema. Eu acho que isso até vocês vão saber explicar melhor, né? Mas isso eu acho que está até relacionado, porque se você faz, por exemplo, a maior parte mal feito, você vai perder essa maior parte ou talvez até tudo. Sim. Agora, se você deixa de, sei lá, 80%, você deixa de fazer para fazer bem feito aqueles 20%, em outros períodos, em outros tempos, você vai conseguir fazer completo, né? Você vai manter o que tá bom, o que dá para salvar, vamos colocar entre aspas, e depois você vai fazendo o resto das análises, o resto da fertilidade, né? Com certeza. É essa filosofia que a gente procura passar para eles. Faça pouco e bem feito e você vai expandindo devagar. E agora, pegando esse seu gancho de fazer bem feito, fazer o correto, bem feito, priorizando. E nesses momentos, vamos colocar assim, nesses momentos de crise, por exemplo, esses que a gente está vivendo aí com preços, com valores, né? Dos fertilizantes, né? O fertilizante, o corretivo, eles acabam tendo uma valoração maior, né? Em função de vários aspectos que compõem o preço do fertilizante, do corretivo. Um deles é o combustível, preço de frete e tal. Como é que vocês trabalham dentro aí da Pecuarize, junto com os seus clientes, a questão da adubação para momentos de crise? Momento de crise, né, global que a gente está vivendo em termos de distribuição de fertilizantes, de preço, de clima e tudo mais. A gente segue uma parte essa filosofia que eu acabei de explicar. Se a crise veio, o fluxo de caixa está complicado, os preços estão mais caros, vamos fazer menos área. Vamos fazer menos área que o desembolso é menor. Então, isso ajuda o cara a passar por esse momento de crise. E outra técnica que a gente usa, não sei se é técnica a palavra, mas junto com o nosso sistema de consultoria da parte técnica, produção, produtividade, a gente também atua na gestão das contas do cara, receita e despesa, resultados, né? A gente ensina o pessoal a fazer orçamento, já prevê o ano que vem, quanto que eu vou gastar o ano que vem, para já antecipar problemas de caixa que possam vir a acontecer, né? Aí o que a gente faz? Como a gente já tem um orçamento feito pelo menos para um ano na frente, a gente vai acompanhando o preço de adubo. Se vai chegar no momento que a gente vê que vai ficar caro, a gente faz isso, diminui a área, né, antecipa, ou aparece uma oportunidade boa para o cara, faz um financiamento, mas não é uma época boa para financiamento, porque os juros estão altos e isso complica muito, né? Mas eu acho que quando você ajuda o cara a ter a gestão do negócio dele, dinheiro mesmo, falando de dinheiro, que ainda 80%, 90% dos pecuaristas não controlam seus custos, quando ele tem isso na mão, é muito mais fácil tomar decisão. Tem um cliente nosso que está há 5 anos conosco, religiosamente ele senta todo mês com a gente para ver o fluxo de caixa mensal. Chama a esposa, chama os filhos. Que legal. Porque ele fala, não, se amanhã acontece alguma coisa inesperada, eles estão por dentro também. Sim. E ninguém pode falar que tem coisa escondida aqui. É muito bacana o trabalho que ele faz lá com a família. E então ele tem mês a mês, ele sabe quanto está o custo da arroba dele, quanto está o custo do bezerro desmamado que ele tem na fazenda. E como a gente consegue fazer com ele o orçamento de um ano na frente, esse tipo de decisão é muito tranquilo de tomar. Então, esse ano, apesar da crise, ele aumentou a área de reforma, porque ele viu que o caixa estava permitindo isso para ele, que ele conseguiu fazer uma arroba mais barata. Como que ele conseguiu fazer uma arroba mais barata? Produzindo um pouco melhor o pasto, que a gente sabe que de toda a dieta do bovino, a parte mais barata é o pasto. Então, com tudo que você vai gastar de adubo, de calcário, de reforma, o pasto é mais barato do que você confinar, do que
Porque você trazer a ração e botar no coxo, né, que também dá resultado e faz parte do sistema da pecuária. Mas a produção, o ingrediente da produção da pecuária mais barato que existe ainda é o pasto. É interessante isso porque muita gente negligencia, acha que o importante é a ração, é o medicamento, é a genética, tudo é importante. A gente precisa ter a sanidade do gado ok, a genética está caminhando para um lado ok, mas se você não tem o pasto bom, compromete tudo. E essa integração das gerações é muito importante, né? Também. O pai mostrando para o filho se interessando, né? Porque a gente vê que é uma sequência. Isso acaba se tornando uma sequência de ações, de manejos, né? E a tendência é sempre a empresa sempre crescer, né? É a parte geracional, né? A geracional. Nós estamos tendo uma mudança geracional bastante grande agora, né? Sim. E só complementando a pergunta do início, da questão do preço do adubo, né? Como eu falei, né? Eu estou há 32 anos aí no mercado. Sempre reclamaram que a adubação é cara, sempre. O que a gente tem são anos melhores de relação de troca, né? O preço do adubo com a arroba do boi, por exemplo, é um indicativo para a gente ver se está barato ou caro. Mas sempre foi caro, mas eu costumo dizer, ele é caro quando você usa mal. Se você usar ele direitinho, souber explorar a produtividade que ele vai dar, ele se paga. Ele sempre se pagou. É a famosa relação custo-benefício. Né? Sabe por que eu fiz essa pergunta da adubação para momentos de crise? A gente vê muito isso hoje, né? Se a gente abrir a internet, se a gente abrir as redes sociais, se a gente abrir aí os pontos específicos dentro da agronomia, tem sempre um assunto, né? E um desses assuntos que são muito recorrentes é a questão adubação para momentos de crise. O que fazer? Né? Exatamente isso. Né? O Daniel abordou muito bem, explorou muito bem essa questão, que não é simplesmente chegar e comprar. Você tem que ponderar a compra, necessidade, né? E a relação custo-benefício que você vai ter. Então, isso é fantástico. Eu trouxe essa pauta para a gente conversar, porque isso é feito para soja, para cana, né? Para milho, para amendoim. Então, eu falei, e é importante a gente frisar, pastagem, né? A forrageira, a gramínea, é uma cultura, tá? É uma cultura agrícola, agropecuária. Então, nós temos que tratar a pastagem como uma cultura, como deve ser tratada. Perfeito, perfeito. Agora eu queria falar com vocês um pouco mais da parte de tecnologia, porque, é óbvio, a tecnologia ela vem avançando conforme o tempo, né? Por exemplo, o que era há 30 anos atrás, hoje já é totalmente diferente. Vocês conseguem citar quais são as principais tecnologias que cada um utiliza em suas respectivas áreas? E como que também a inteligência artificial pode estar ajudando e explorando essa área, né? Uhum. Enzo, legal isso. Dentro do manejo de pastagem, eu queria separar uma evolução interessante de tecnologia que eu vivenciei, né? E como a gente está começando a mexer com esse bagulhinho aí da inteligência artificial, que assusta, né, para quem não tem intimidade, né? Mas para poder nos ajudar a gerar dados e tomar decisões importantes, né? A tecnologia é o seguinte, quando eu me formei, o manejo de pastagem ele era regulado pela duração dos dias. Então, um determinado capim, ele era ideal quando você deixava ele crescer 35 dias, depois botar o gado de novo, que ele estava no melhor ponto de produção. Outro capim era 30 dias, outro era 21. Alguns exemplos, né? Como que é hoje? Hoje não é mais por dia. Hoje é por altura de entrada e altura de saída. A ciência já mostrou isso aí com sobra de dados, né? Que, então, se você está num período chuvoso, o capim cresce rápido. Ele vai chegar naquela altura com 15 dias, 20 dias. Deu altura, você tem que soltar o gado para comer. O que é essa altura de entrada? É o ponto ideal de proteína e energia que tem dentro do capim para poder o gado ficar melhor nutrido e poder expressar a produtividade dele, né? Então, assim, é uma evolução que eu sempre achei interessante, porque era um conceito fixo, de dias rígidos, e hoje não, é totalmente variável. Depende da época, da chuva, etc, etc. E é aplicado e funciona isso hoje. E aí, entrando um pouquinho na inteligência artificial, né, a nossa empresa tem um sistema de gestão de dados, como eu falei, da parte econômica, parte produtiva, e nós temos um sistema de avaliação de pastagem, onde a gente ensina o pessoal nas fazendas a fazer a leitura do score de pastagem. O que é esse score? Você dá a nota de 1 a 5 para o pasto. Se ele está naquela faixa ideal entre a altura de saída e a altura de entrada, então, quando ele está acima, é 5. Quando ele está abaixo, é 1. O ideal é ele ficar ali, entre 2 e 3, né? Que é entre 2,5 e 3,5. Então, a gente conseguiu colocar isso dentro de um aplicativo, dentro de um sistema, né? E agora nós estamos dando o passo seguinte, que é usar um pouquinho da inteligência artificial
Porque os cálculos que a gente fazia para tira a lotação, diminui a lotação, aumenta a lotação, eram manuais. Tinha que pôr lá no sistema e descrever. E a própria inteligência artificial já consegue gerar dados para nós. Estamos testando, está bem no comecinho, mas a gente já viu que dá para fazer. Então, promete bastante. Promete, eu acho que é um espaço que tem para crescer. E só para entender o que essa avaliação de score faz, ela mostra para o produtor, às vezes, até quando está à distância, o fazendeiro mora aqui em Prudente, a fazenda no Mato Grosso do Sul. Mas o cara na fazenda ele tem o compromisso de lançar os dados no aplicativo quinzenal ou semanalmente. Ele entra no computador aqui, ele vê as notas que o cara deu. Ó, esse pasto aqui, tira o gado porque ele está ficando ruim. Esse pasto aqui, ó, pode colocar gado porque está sobrando. Então, é um jeito de você ajudar o cara à distância também e é um jeito de você cobrar o cara que está lá também sem melindrar o cara. Porque o cara fazendo o serviço dele, pô, se eu não fizer direito aqui, o patrão lá vai ver que eu estou pisando na bola, né? Então, é um jeito, como é que fala? Educativo, né? De você fazer o cara criar um compromisso de pôr o dado certo ali e do fazendeiro tirar proveito disso para o resultado e para a produção dele. Então, esse é um dos produtos que a Pecuarize está carregando aí. Legal. Né? É o olho do dono que engorda o boi, não é? Então, é uma forma... É bem assim. É uma forma moderna de ficar de olho. Lógico. Né? Eu acho isso é fantástico, fantástico. E dentro da nossa expertise, por exemplo, surgiram muitos fertilizantes especiais, né? Fertilizantes de liberação lenta, de liberação gradual, né? Que podem colaborar muito na minimização de perda de nutrientes, por exemplo, que a gente chama por lixiviação, né? Por exemplo, nas pastagens que são irrigadas, né? A gente tem possibilidades altas, por exemplo, do nitrogênio descer junto com a água no perfil do solo, né? E aquele nitrogênio totalmente disponível ali no solo, ele vai descendo com a água. A gente tem que pensar o seguinte: a água da chuva cai, a água da irrigação cai, nós estamos aqui submetidos, né? Submissos à ação da gravidade. Então, a gravidade vai empurrar tudo para baixo. O solo tem que ter uma função, reter água e nutrientes. Se ele não conseguir reter, se ele for muito arenoso, com baixos teores de matéria orgânica, a água vai descer com mais facilidade, até atingir o lençol freático, né? E junto, nutrientes podem ir junto. Que nutrientes? Por exemplo, nitrogênio, na forma de amônio, de nitrato, né? Elementos como boro, que são muito móveis dentro do sistema, né? Enfim, pode se formar pares de nutrientes ali, né? Uniões entre nutrientes que pode favorecer a descida de alguns elementos para baixo. E isso vai descendo, chega uma hora que esses elementos ficam fora da ação das raízes, né? Então, de certa forma, é um dinheiro que está colocado ali, que foi, né, inserido no sistema, mas que está longe do sistema radicular. Então, não está sendo aproveitado. Então, é um dinheiro que pode ser perdido, né, a longo prazo. Então, alguns fertilizantes especiais de liberação controlada podem facilitar isso, liberando os elementos gradualmente, né, principalmente nos momentos que a planta mais precisa, para que elas possam absorver e minimizar as perdas. Isso dentro do manejo da fertilidade e da nutrição das plantas. E agora eu também destaco um assunto bastante interessante, Daniel, que a gente está procurando estudar aqui na universidade também, a utilização de sensores dentro da inteligência artificial. Utilizar sensores infravermelho, né, sensores NIR, infravermelho próximo, são luzes, né, uma luzinha que tem um comprimento de onda infravermelho, na faixa do infravermelho, que pode detectar alguns elementos dentro no solo, né, e nas plantas. E é muito interessante isso, né, porque a gente está colocando muita atenção nisso, quer desenvolver pesquisas, protocolos nesse sentido. Aliás, já existem muitos protocolos já desenvolvidos, né, para análise via sensor NIR. Mas a gente quer fazer alguns testes também e utilizar esses sensores para determinação, por exemplo, para as análises bromatológicas. Legal. Tá? Análises minerais, análises, por exemplo, diagnose foliar, análise nutricional, a gente está desenvolvendo pesquisas em cima disso, mas já existem protocolos já montados, Daniel, para a utilização desses sensores na análise bromatológica. Então, isso facilitaria bastante a liberação de resultados, agilizaria a liberação de resultados, né? E agiliza a tomada de decisão. Facilitaria exatamente a tomada de decisão. E um
um ponto muito importante. De repente, esse sensor pode estar dentro da fazenda. Então, isso daí dentro da fazenda é lógico que não é tão simples assim. Você tem que ter um sensor com um banco de dados bem robusto para gerar resultados. Enfim, é toda uma questão de inteligência artificial, geração de dados, né? Tabulação de dados, enfim. Você tem que calibrar muito bem isso, mas já existem empresas que já oferecem esses sensores, né? Para o agro. Esses sensores surgiram aí bem especificamente na indústria química, na indústria farmacêutica, né? E hoje elas estão migrando para dentro do agro, que é um mercado importantíssimo, né, para nós. E eles estão percebendo isso, e já existem protocolos para isso. Então, a gente está tentando trazer, nós da universidade, da Qualisolo, né, nós estamos tentando trazer, né, essa informação para dentro do setor. Isso é bacana. Tá? Para dentro do setor, para que a gente possa acelerar a tomada de decisão, facilitar a vida da Pecuarize, facilitar a vida do Daniel e de outras empresas, né? Para facilitar isso daí, a tomada de decisão e acelerar a engorda do animal. Né? Isso aí. Eu acho que fazer acumular gordura, fazer aquela picanha bem feitinha. Fazer aquela picanha, né? Fazer com que o animal não ande muito no pasto, né? Que ele fique bem, que ele se alimente, que ele consiga acumular energia rapidamente. E tudo isso passa por processos de tomada de decisão. Adubação, nutrição, né? Genética, né? E aí entra uma coisa importante, que eu acho que você até pode abordar um pouquinho, é a escolha ideal da forrageira para cada situação, né? Para cada ambiente, para cada zoneamento agroclimático, para cada ambiente de solo, para cada finalidade de produção de carne, né? Acho que isso é importante, porque todo mundo fala pastagem, né? Parece que é uma coisa bem geral, pouco específica, mas não. Acho que você pode abordar bem esse aspecto. É interessante isso, porque a gente pode escolher a forrageira de acordo com a categoria de animal que você quer trabalhar. Se é uma vaca que vai produzir o bezerro e gerar leite para ele, pode ser um capim com um pouco menos de produtividade e de mais fácil manejo, porque você manejar lote de vacas com bezerros no pasto é mais difícil do que simplesmente um lote de engorda, um lote de novilhas, etc., né? Outro fator que leva a gente a escolher a forrageira, se aquela região da fazenda é mais úmida ou ela é mais seca, né? A condição de textura de solo também, né? Então, a gente vai buscar uma forrageira que tenha tolerância à umidade e, nos momentos de maior umidade, ela não vai morrer, não vai perder produtividade. Tem alguns capins que não aguentam, né? E outro ponto é a fertilidade. Às vezes, mesmo você corrigindo a fertilidade, em solos mais arenosos, você melhora o nível de fertilidade. Me corrija se estiver errado, professor. Mas você não tem o mesmo potencial de um solo mais argiloso. Exatamente. Porque tem uma capacidade de produção um pouco maior. Então, a gente também vai pegar aquelas forrageiras que se destacam em produtividade num solo um pouco mais adequado, né? E num solo que pode sofrer mais, principalmente nos nossos veranicos aí, a gente pega uma de produtividade média, um pouco menor, mas que ela consiga ficar bem nesse ambiente. Então, tem vários fatores. A gente pode listar vários e ia demorar a conversa aqui. Mas você pode escolher o capim conforme vários fatores dentro da produção. Agora, só uma dúvida. Vamos supor que eu queira começar agora a ser um produtor, quero estudar para isso. Para eu ter aquela picanha, como o senhor citou, boa, gostosa, suculenta, gordurosa, qual que é a melhor opção? Cara, a picanha, vamos falar na picanha ideal, vamos dar esse nome aí, né? Mas aí não serve só para picanha, vale para todos os cortes. Todos os aí, cortes, né? O ideal é você buscar um animal jovem, um animal precoce, né? Que ele vai atingir o peso ideal e vai atingir esse acabamento de gordura aí com a menor idade possível, né? Hoje tem sistemas aí produtivos que abatem animal até antes dos 2 anos, já com uma certa frequência, né? E sistemas mais à base de pasto, onde esse ganho de peso é um pouco menor, 2 anos a 3 anos é uma idade tranquila. É um animal jovem, um animal que vai dar boa textura, vai dar bom acabamento de gordura, né? E para você fugir da picanha que não é ideal, evitar animais mais velhos, né? Então, em países aí onde é muito separado aí o consumo da carne, já os mercados bem definidos, né? Por exemplo, a carne de uma vaca velha. Tem uma vaca numa fazenda que ela deu cria bezerro 10 anos. Aí chegou o final dela, vai ser abatida, tudo.
já não vai ser uma carne tão saborosa e tão tenra quanto a desse animal mais jovem. Mas ela vai ser direcionada para outro mercado, né? Para outro tipo de venda, né? Mas essa que a gente gosta, na brasa, para ficar macia, gordurinha pingando, é você buscar um animal jovem. Como que a pastagem vai te ajudar nisso? Tendo um bom manejo de pastagem, para que esse ganho de peso se traduza num potencial que o animal pode atingir, né? Para ele ser abatido em 2 anos com esse peso, ele não pode ganhar pouco peso. Se tiver um inverno com pouco pasto e o produtor não corrigir, esse animal já vai levar 2 anos e meio, 3, ele já vai perdendo qualidade com o tempo. Então, assim, a primeira associação que você faria é essa: você ter uma quantidade de pasto para engordar o teu animal e ele chegar num ponto bom aí de 2 a 2 anos e meio. Esse seria, vamos dizer, a picanha ideal aí, né? E tudo isso passa pelo que a gente falou antes: o manejo do pasto, a correção, a suplementação com sal mineral, a sanidade, a genética do animal também é parte disso, né? Tudo anda junto, não tem um mais importante que o outro, todos são importantes. Mas se não tiver o pasto bom, não adianta ter melhor genética, não adianta aplicar o melhor vermífugo, que seu animal vai ficar meio longe da picanha ideal. Porque tudo faz parte, né? Tem que ter essa junção. Tem que Tudo se aglomerar. integrar. É isso. É isso aí. Ô, Daniel, e dentro desse aspecto, né, como é que você vê a nossa região hoje em termos de pecuária, tá? Em termos de posicionamento de forrageiras, de genética, a nossa região, quando eu digo região oeste paulista, né? Em termos de oeste paulista, projeção nacional, né? Como é que você vê hoje, uma vez que a nossa região, acho que foi, né, bem tradicionalista, bem tradicional em pecuária de corte? Isso, a nossa região ela diminuiu muito a área de pecuária de corte, né, nos últimos anos, por conta da cana-de-açúcar, né, que veio aí há 10, 20 anos atrás. E hoje algumas áreas de cultura, aí, o amendoim tem avançado, tem algumas áreas de soja aí no Pontal que tem se destacado com plantio direto, integração lavoura-pecuária e etc. Mas a pecuária ela não deixou de existir, ela migrou, né? Então, no nosso universo aqui, a gente tem vários clientes que são daqui de Prudente, mas as fazendas são Mato Grosso do Sul, Minas, alguns norte do Paraná, alguns em Minas, né? E a gente percebe, assim, a base genética, começando por isso, seja na nossa região, seja essas que eu citei, onde a pecuária migrou, a base tem que ser a raça Nelore, porque é o zebu indiano, que ele é adaptado ao nosso clima, muito quente no verão, né? Ele é mais adaptado aos parasitas. O que são os parasitas? Principalmente os carrapatos, né? E você coloca um animal com mais sangue europeu, vai sofrer muito mais, não só com o clima, com o calor, como também com os carrapatos, né? E hoje existe a técnica do cruzamento industrial, que você usa sêmen de touro europeu ou até touro sintético, né, em monta natural, para fazer o cruzamento com o Nelore, e esse híbrido é muito produtivo e também muito adaptado, tem boas condições de adaptação aqui no nosso sistema. Então, passa pela base Nelore, né? É difícil escapar aí do gado Nelore como base da nossa pecuária. E nessas regiões onde a gente anda, para onde migrou aí, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso principalmente, predominam ainda as braquiárias, que são bons capins, são produtivos, têm condição de oferecer qualidade, e a gente costuma dizer no meio, eles são um pouco mais rústicos, porque eles toleram mais erros de manejo. Se você errar, a gente falou de altura de entrada e saída aqui. Né? Se o cara deixar passar o ponto, ou se o cara comer demais e abaixar demais o ponto, é um capim que ainda recupera. Existem outros capins um pouquinho mais exigentes em fertilidade que eles podem sentir mais, né? Então, como você tem áreas mais extensas, ainda batalhando com gente qualificada para fazer essa avaliação de escória aí para poder municiar o sistema e municiar o produtor, as braquiárias têm sido predominantes ainda, mas são variedades muito boas, aí, cultivares muito boas, que respondem em qualidade e em produtividade. Não sei se eu respondi o que você queria. Perfeito. Foi o que eu entendi aí da questão. Eu acho interessante. E é bastante interessante essa visão, né? Porque a gente tem sempre que buscar melhorar manejo, né? Sim. A gente tem sempre que... nós estamos vendo aí várias culturas entrando, né? Algumas culturas com excelente valor agregado, né? Mas a gente também tem que entender que é importante produzir carne, né? Então, a gente tem que melhorar cada vez mais o sistema de produção. E aí eu te pergunto, e a integração lavoura-pecuária? Floresta.
dentro desse aspecto de melhorar a produtividade, né, de pasto, melhorar a produção de carne, né? Como é que você vê esse manejo de integração lavoura, pecuária, floresta dentro do sistema como um todo? Começando pela integração lavoura-pecuária, a gente vê, já existem vários casos aí, que o pessoal consegue, com a lavoura-pecuária, um acréscimo de fertilidade enorme, um aumento de produtividade, um aumento de produtividade na pecuária por área também, né? Já conseguem resultados expressivos. Quando você entra na lavoura, pecuária e floresta, aí eu não sou o mais entendido, né? Mas eu já visitei algumas áreas e já escutei bastante gente do ramo aí falando. Você consegue agregar um pouco menos em produção por área, porque você vai deixar, quando você coloca a floresta ali, você vai deixar algumas áreas sem pasto e sem lavoura, você consegue explorar um pouco menos. Por outro lado, você ganha em conforto animal por conta do sombreamento, né? Você ganha em proteção da biodiversidade, né? Uma vez eu estava andando numa fazenda e tinha seringueira. Não é exatamente o caso de interação lavoura, pecuária e floresta, mas é uma floresta, seringueira. E encontramos lá o veado campeiro, né? Tinha até lobo-guará nesse seringal e era aqui no estado de São Paulo. Então, assim, muito interessante, porque você tendo a floresta junto, você também recupera essa biodiversidade, que é um negócio muito interessante aí para todos, para o meio ambiente como um todo, né? Então, acho que o grande acréscimo da integração com a floresta é esse aí. Mas você tem professores bem melhores aqui que entendem mais dessa área que eu aí. É porque eu vejo assim, eu acho que é interessante essa resposta fantástica. E eu acho bastante interessante, Enzo, você vê que os modelos de manejo são variados. Sim. Né? E os nossos solos aqui da região são solos textura média arenosa para arenosa, são solos fracos, né, em sua maioria. Então, a gente precisa fazer de tudo para melhorar o sistema. Lembra que no início a gente falou, né? Comentamos aqui que solo é a base do sistema de produção agropecuária do mundo, né? Então, nós precisamos melhorar o nosso sistema para poder reter mais água, reter mais nutrientes, para trazer condições adequadas para o desenvolvimento da forrageira, por exemplo, né? E isso daí traz um impacto muito positivo no tempo, né? Se a gente pensar numa linha de tempo, isso lá na frente traz uma resposta bastante positiva. E dentro dessa linha de manejo, integração, lavoura, pecuária e floresta, né? Talvez até integração lavoura, pecuária no primeiro momento, né? Isso daí é muito positivo, né? Para melhorar o sistema e para agregar valor, para trazer um sistema de produção que introduza nutrientes no solo, não só através do fertilizante em si, mas dos restos culturais, né? Dos resíduos que as lavouras, né? Que as culturas agrícolas deixam para o pasto depois na sequência. É uma verdadeira reciclagem de nutrientes. Exatamente, a reciclagem. Então, eu vejo que o sistema vai mudando, né? Então, à medida que a gente vai precisando produzir mais, né? E de forma mais barata, a gente precisa trazer respostas, né? A gente precisa entender que o sistema ele precisa de cuidados especiais, né? Então, por isso que eu toquei nesse assunto, né? Especialistas aqui, né? Especialista aqui tem condição de falar. Nem tanto, mestre. Nem tanto, meu caro mestre. Eu fiquei com uma questão na cabeça, até eu deixei vocês falarem, mas eu fiquei me questionando que, obviamente, né, a qualidade ou até mesmo se vai ser prejudicial ou não do solo vai depender muito do clima, né? Se você está no inverno, se você está no calor, independente. Atualmente, a gente está no segundo semestre de 2025 e a gente vê, se não diariamente, mas semanalmente, que tem muitas queimadas que estão acontecendo, né? Na parte de vegetação, independente. Mas, principalmente aqui em Presidente Prudente, toda semana você vê uma queimada diferente, um incêndio diferente. É óbvio que é prejudicial, mas o quanto que é prejudicial para a parte da qualidade do solo, da adubação e também para a questão bovina, para a alimentação bovina, o quanto que isso é prejudicial? Ô Enzo, interessante essa pergunta, né? Em relação ao bovino, a gente está numa época, agora choveu hoje é o dia ideal para gravar o podcast, que está todo mundo bem-humorado, né, gente? Com a chuva. Graças Show a Deus. de bola. A gente vinha de um período bastante seco aí, mas a seca acontece todo ano. Ela estende um pouco mais em um ano ou um pouco menos no outro, né? E
o que acontece com a pastagem? Ela seca mesmo. A gente tem fazendas aí com 3 até 4 meses sem chuva, então ela seca. A técnica que é usada e que é recomendada é você criar uma produção de pasto durante o verão, chegar no fim do verão, você deixar algumas áreas com mais reserva, com um pouco mais de pasto do que seria aquela altura ideal que a gente falou, para que você possa explorar ela no inverno. E no inverno, a qualidade dela cai. Se você for medir a proteína de um pasto no verão, aí, numa condição ideal, ela vai estar com 12%, estourando 14% de proteína, que é uma boa pastagem. Se você vai fazer essa análise no inverno, 4, 5, se der, né, de proteína para o animal ingerir. Então, o que acontece? A gente usa ela como forragem. O animal precisa do pasto porque o boi e a vaca, eles têm o rumen. O rumen é como se fosse um outro animal dentro deles. E o rumen, ele é uma câmara cheia de bactérias. E ela precisa do capim seco, da celulose, do capim seco, das fibras, né, que estão no capim, para poder alimentar essas bactérias e vão transformar em proteínas e em nutrientes para o bovino, né? O que acontece na seca? A gente precisa ter esse capim seco. Aí você complementa com suplementos minerais adicionados com proteína. Ou você complementa com dietas de ração, com mais proteína, que aí você consegue corrigir. Então, isso é uma característica do período seco. Todo mundo, e entra naquele planejamento de orçamento que eu falei para você. Exatamente. O cara vai fazer o planejamento do próximo ano, então ele já vai prever um dinheiro a mais que ele vai ter que comprar um sal com proteinado, com proteína adicionada, ou vai ter que fazer uso de uma raçãozinha durante um período para poder garantir a manutenção e o ganho de peso desse gado. Tá? Aí, entrando nas queimadas que você falou. É um problema corriqueiro, é um problema que o produtor apanha, é o problema que ele mais apanha sem ter culpa. E falo isso porque trabalhei também muito tempo numa empresa que a gente conviveu com incêndio em pasto e canavial e a multa vinha para a empresa. Mas o cara que jogou o cigarro na beira da estrada, esse ninguém pega e não é multado. O cara que passou no meio do canavial ou porque brigou com a esposa, ou porque o time perdeu, ou porque está com raiva do patrão e jogou o cigarro lá dentro, botou fogo em meio canavial e pegou a mata, esse cara também ninguém pega. Livre, Mas a empresa paga a multa, o fazendeiro paga a multa. Então, assim, como é que eu diria? É um problema da conjuntura, né? Se não tem culpado, o dono da terra ele é responsabilizado, tá? Então, não vou entrar aqui no mérito se o dono merece ou não merece. Mas todos os incêndios são causados por terceiros. Isso, 100% dos que eu vivi aí na época que eu estava na empresa que produzia cana e tinha pasto. Então, vem da estrada, que à beira da estrada o risco é muito maior, mas vem esses problemas, essas circunstâncias internas aí que acontecem, tá? Vou dizer para você que 1% é um cara que foi pôr fogo lá num lixinho e quis controlar e escapou. Perdeu. Isso é 1%, entendeu? Então, o problema de queimada, ele existe porque você está num período de 90 dias sem chuva, puxa vida, a pessoa tem que ter responsabilidade e cuidado. Agora, se ele joga a bituca de cigarro, se sai uma faísca da colhedora de cana, Exatamente. E eu vi isso acontecer onde eu trabalhei, e queimou até a colhedora. Nossa, dá em tempo, né? E o cara tem que sair correndo, porque senão ele é queimado vivo. É super complicado isso. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente tem que conviver quando você tem 90 dias sem chuva e tem cana-de-açúcar e tem capim seco. São duas coisas super inflamáveis, né? Então, dá para minimizar isso? Você faz aqueles controles de aceiro na beira das estradas, né? A maioria das fazendas faz isso, mas, às vezes, o inesperado ainda acontece. E aí você pega uma área, pega um dia de vento, né? O vento forte, piora ainda mais. O vento piora ainda mais e espalha mais rapidamente o fogo. Né? Mas a seca existe, é o que eu falei. Todo ano nós vamos conviver com ela. Então, todo ano todo mundo chora com a seca, mas ela é um pouco mais curta um ano, um pouco mais longa no outro, mas ela está aí todo ano. Fechou. Então, gente, para a gente ir caminhando para o final, né, eu queria saber de vocês, se vocês gostariam de falar alguma coisa relacionada a esse assunto que a gente está conversando, para todos que estão nos assistindo ou nos ouvindo, né, agora. A minha mensagem é assim, quem é da produção ou quem vai empreender na produção, seja agrícola ou pecuária, não tenha medo da tecnologia, não tenha medo de fazer a sua análise de solo, que é o primeiro diagnóstico que você tem que fazer na sua atividade, e não tenha medo de expor, às vezes, as suas contas, os seus investimentos para quem é do ramo e está tentando te ajudar para que você tenha um planejamento melhor, né? Isso a gente esbarra ainda com muito preconceito, porque se você vai auxiliar o cara no gerenciamento das contas, da atividade dele, é uma relação de confiança, né? O
cara, poxa, como é que eu vou expor minha conta para esse cara que eu conheci o mês passado aí numa palestra, né? E, então, é uma relação de confiança. A gente está 32 anos no mercado aí porque sempre preservamos isso como tem que ser, né? Tem que existir confiança, senão não estaria no mercado aí até hoje oferecendo esse serviço. E as pessoas que se adaptaram, conseguiram tocar isso de forma disciplinada, enxergam o resultado, né? Isso é fato, é uma questão de bom senso e controle e não ter o medo de tecnologia e o medo de investir. Acho que essa é a primeira mensagem aí que fica. Legal. Confiança e credibilidade, né? Isso que precisa ter. É isso mesmo. Eu acho que é planejamento, né? A mensagem que a gente deixa é: faça o planejamento, né? Pense desde o início. Então, faça uma boa coleta de solo, né? Colete a amostra de solo de forma que as amostras tenham representatividade da sua área, tá? Eu acho que é extremamente importante isso. Lógico, o produtor, às vezes, ele fica preocupado no número de amostras, né? E com quanto ele vai gastar. A gente tem que pensar que isso não é um gasto, é um investimento. Porque a partir do momento que você coleta um bom número de amostras, essas amostras representam aí profundidades de solo, representam áreas, né, que representem muito bem as áreas. Elas vão trazer para dentro da sua planilha de custo, né? Elas vão trazer economia. Porque você vai fazer um planejamento, né? Você vai fazer um planejamento de correção, um planejamento de adubação e você vai colocar o justo necessário ali. Então, a gente deixa essa mensagem do planejamento porque investir, né? Você investir em análise de solo é importante para pensar no futuro. Hoje, por exemplo, o custo de análise de solo representa, para grande parte dos produtores, aí representa menos de 1% do custo de produção. Menos de 1%. Então, olha só que interessante. Você gasta, você investe lá no início, mas você vai ter o retorno lá no final. Uma boa forrageira, né? Produzindo biomassa, né? Um animal engordando rápido e com qualidade. Né? É um investimento. E isso é um investimento. Então, a gente tem que pensar a longo prazo. E a gente tem que pensar também em não realizar nenhuma atividade, né? Extrativista. Nós sempre temos que buscar uma atividade que traga para o solo longevidade. Se você coloca o justo, só aquilo que o sistema precisa, nada mais, né? O que pode acontecer? Né? Um ano você aumenta a fertilidade, no ano seguinte ela baixa. E assim vai. Então, a gente tem que trabalhar no que a gente chama de construção da fertilidade do solo, sempre procurando, ano a ano, agregar qualidade, agregar carbono, agregar matéria orgânica, agregar carbono, agregar nitrogênio, tá? E sempre procurar melhorar o teor dos nutrientes e, junto com isso, os micro-organismos começam a se desenvolver, né? A biota do solo começa a se desenvolver e traz longevidade para aquele sistema. Então, nós temos que sempre produzir bem, com qualidade e com longevidade. E, para isso, né, que a gente está aqui para oferecer, né, serviços de consultoria, serviços de análise de solo, né, conhecimento técnico. Esse é o objetivo da nossa conversa, trazer conhecimento técnico. Né? Hoje nós estamos falando aqui de uma forma mais ampla, né, abrangente, mas nós podemos voltar em um momento futuro especificando algum assunto e procurando detalhar mais alguns assuntos. Mas eu deixo aí um recado bastante importante, né? Trabalhe com planejamento. Bom, então é isso, gente. Queria agradecer primeiro a participação do Daniel, que aceitou o nosso convite. Muito obrigado. Quem sabe numa próxima o senhor retorna. Opa, será né? sempre um prazer e uma honra. Perfeito, muito obrigado novamente. E do Carlos Henrique, doutor Carlos Henrique, vocês vão ver ele em todos os episódios, então já vão se acostumando. Figurinha carimbada. Né? Vão enjoar dele. Ah, legal. E é isso, é assim que a gente termina o nosso primeiro episódio do Qualisolo Conecta. Espero que vocês tenham curtido. Também quero fazer um agradecimento especial da parte técnica, né, dos nossos técnicos, tanto o João Pedro Roque, que é da parte sonora, e o Fernando Santos, que é da parte audiovisual. E também a supervisão do nosso querido professor Homero Ferreira. Com essa, a gente termina. Muito obrigado a vocês, ouvintes, e
também telespectadores do nosso podcast. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Força, Bom tá? demais. Valeu, Enzo. Eu...